Olá, queridos do Senhor, graça e paz. Mais uma vez de volta com o canal Esquadriando. Queremos, desta feita, mais uma vez, abençoar a tua vida através do estudo da Palavra de Deus. Queridos, no vídeo anterior nós falamos sobre o propósito dos dons espirituais. Nós apresentamos biblicamente a prova de que os dons espirituais eles servem para um propósito de edificação da igreja e também para glorificar a Deus. Os dons espirituais, nenhum deles foram criados por Deus para que possa enaltecer apenas a pessoa que exerce o dom. Ali no vídeo anterior nós falamos que nenhum dom dado por Deus venha a ser egoísta. Todos os dons são para benefício de outros. Outras pessoas precisam ser beneficiadas através dos dons que Deus nos dá. Então, dito isto e colocado essas bases diante deste assunto, eu gostaria de dar continuidade falando especificamente sobre dons, sobre os determinados tipos de dons que Deus nos dá. E o primeiro deles será o dom de línguas. Escolhi esse dom porque ele é muito mal interpretado nos dias de hoje, no século 21. Muitas pessoas interpretam mal esse dom e existe também uma falsificação do dom de línguas, assim como existe falsificação de todos os outros dons dados por Deus. Então, como existe o perigo de nos enganarmos a respeito desse assunto, é necessário que nós falemos mais a respeito dele e aprendamos a respeito desses assuntos. Queridos, antes de falar sobre o falso dom, farei isso em um vídeo posterior, nós iremos falar sobre o verdadeiro dom de línguas e como ele se manifesta na Igreja de Deus. Veja o que está escrito no capítulo 2 do livro de Atos, a partir do verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Veja, queridos, aqui é a primeira vez que a Bíblia aborda o tema do dom de línguas. Você não vai encontrar no Antigo Testamento nenhuma referência ao dom de línguas ou a execução desse dom no Antigo Testamento. E você encontra pela primeira vez no Novo Testamento, no livro de Atos, uma referência à manifestação do dom ali através dos discípulos. O que acontece aqui nesse texto que nós acabamos de ler? Eles estavam festejando a festa do Pentecostes, que era uma festa grandiosa dos judeus. E diz o texto aqui que estavam ali habitando em Jerusalém judeus que vinham de todas as partes do mundo. Nós sabemos que existiam muitos judeus da diáspora. Os judeus das diáspora, eles eram judeus que nasceram em território não judeu. Ou seja, os judeus eles muitas vezes foram expulsos do seu próprio território e eles se espalharam pelo mundo. Isso aconteceu na destruição de Jerusalém, por exemplo, uma das vezes que os judeus se espalharam pelo mundo. E nessas ocasiões, os judeus eles tinham os seus descendentes, a sua prole, longe de seu território natal. E aí, muitos judeus nasciam em territórios dos mais diversos possíveis. Mas eles continuavam seguindo a religião judaica e eles iam a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano para participar da festa do Pentecostes. Existiam também outras festas. E aí, queridos, a Bíblia diz aqui nesse texto que os discípulos, eles começaram a falar
em outros idiomas. E foi uma situação necessária. Veja que o dom só é executado em uma necessidade. Exemplo, Deus nunca vai chamar um profeta sem que ele tenha uma mensagem a dar. Deus só chamou profetas quando tinha uma mensagem específica a dar a um determinado povo. Então ele chamava o profeta. Caso contrário, se ele não tinha uma mensagem, não tinha necessidade dele manifestar o dom de profecia em alguém. Então o dom é dado somente na necessidade da execução daquele dom. Houve necessidade, Deus usa e a pessoa vai exercer aquele dom. Neste caso aqui, havia uma necessidade de se executar o dom de línguas, porque existiam pessoas de vários idiomas ali. E era uma boa oportunidade para que os discípulos divulgassem o Evangelho e apresentassem o Cristo Jesus, o Messias, que havia sido morto. Essa era uma oportunidade ímpar. Por isso Deus usou os discípulos e eles, iletrados como eram, sem estudo algum, eles começaram a falar em outros idiomas sobre as grandezas de Deus. E veja como Deus é maravilhoso. Através desse evento, várias pessoas ali se converteram ao cristianismo e voltaram para os seus lares, para as suas nações, e lá eles deram continuidade à evangelização. Então, por isso foi necessário o dom de línguas ali. A prova de que o dom de línguas verdadeiro é a capacidade de falar em um outro idioma que a pessoa nunca estudou, está justamente nesse texto. O verso 8 diz assim: "E quando os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?" Eles estavam atônitos, admirados, porque viam os discípulos falar na língua deles. E eles dizem assim: "Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus?" Então eles começam ali a enumerar. Existiam ali pelo menos 10 idiomas, pessoas que falavam idiomas diferentes. E o Espírito Santo usou aqueles homens, os discípulos, com o dom de línguas. Eu imagino que aconteceu mais ou menos assim. Enquanto Pedro falava um idioma, Tiago falava outra, André falava outro idioma, João falava outro idioma, e aí cada grupo, cada idioma procurava aquela pessoa, aquele discípulo que estava falando no seu idioma. E aí se dividiram em grupos e cada um deles entendia uma mensagem transmitida pelos discípulos. Eu imagino que tenha acontecido mais ou menos dessa forma, pelo relato bíblico. Então, o dom de línguas verdadeiro, queridos, nada mais é do que a capacidade de falar em um outro idioma sem nunca haver estudado. Se você pesquisar na internet, você vai perceber que esse dom também já se manifestou posteriormente a esta ocasião aqui, nos nossos séculos, nos séculos mais próximos de nós. Pessoas da Igreja Assembleia de Deus, adventistas do sétimo dia e outras igrejas, pessoas tiveram a oportunidade de falar em um outro idioma sem nunca ter estudado. E essas pessoas foram usadas por Deus com o fim de evangelizar. Esse é o principal propósito dos dons. Nesse caso aqui, o propósito foi a evangelização. E aí, queridos, você vai ver que a Bíblia ela vai falar sobre o dom de línguas apenas 4 vezes. 3 vezes você encontra a manifestação do dom, que é em Atos 2, Atos 10 e Atos 19. E aí, uma 4ª vez em que é falado sobre o dom, é o apóstolo Paulo fazendo uma retórica a respeito do assunto e pontuando algumas questões. Esse daí será tema para o próximo vídeo.
Porém, eu gostaria de me deter apenas no fato de que foram poucas as manifestações do dom de língua apresentado na Bíblia, justamente pelo fato de que Deus só usa qualquer dom se há uma necessidade. No caso, como houve necessidade aqui, Deus usou. A outra vez em que o dom de língua se manifesta é no capítulo 10 de Atos, quando os gentios eles manifestam o dom de línguas. E nessa ocasião parece que não havia nenhum público que falasse em outro idioma para que eles pudessem manifestar. E aí parece até contraditório, né? Mas como Deus deu aos gentios esse dom, se não havia necessidade de que eles falassem em outro idioma. Mas aí nós vemos um ponto interessante, que é o fato de que os discípulos judeus, eles tinham no início ali na igreja primitiva uma rixa contra os gentios, ou seja, existia uma separação, uma divisão, mesmo dentro da igreja de Deus. Existia uma indiferença. Pedro, por exemplo, era um dos mais ferrenhos nessa indiferença. E aí Deus precisou dar uma visão a Pedro de um lençol que descia do céu, cheio de animais imundos, e diz assim, Deus disse para Pedro, mata e come. E Pedro diz, não, eu nunca comi nada comum ou imundo. E aí, posteriormente, Pedro entende que essa visão não se referia a ele comer animais imundos, e sim que ele deveria entender que os gentios não deveriam ser considerados imundos. Aqueles animais imundos estava sendo uma representação, uma ilustração da maneira com a qual Pedro e os demais discípulos lidavam com os gentios. Eles tinham uma indiferença, como se os gentios fossem imundos. E aí Pedro começou vagarosamente a absorver essa ideia de que os gentios também eram irmãos deles. Então, o dom de língua se manifestou nos gentios por ocasião de um encontro que tiveram com os discípulos, a fim de que ficasse provado que os gentios também eram recebidos por Deus. Então eles manifestavam esse dom de línguas, ao passo que também profetizavam. E ali ficou claro para Pedro que Deus aceitava os gentios, assim como aceitava os judeus. Então, queridos, por isso foi manifesto o dom de línguas ali naquela ocasião. Quando você vai para Atos 19, da mesma forma. Agora são 12 discípulos de João Batista que se encontram com Paulo, e Paulo lhes interpela, dizendo, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram assim, mas nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Ou seja, eram discípulos de João Batista que talvez tenham faltado ao estudo da divindade, da terceira pessoa da divindade, assim como nós nomeamos o Espírito Santo. E aí eles não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo explicou o assunto, os rebatizou ali naquela ocasião, e eles também manifestaram o dom de línguas. Falaram em outros idiomas e falaram nesses idiomas sobre as grandezas de Deus. Então veja, queridos, essa é a terceira vez em que a Bíblia menciona o dom de línguas, a manifestação do dom de línguas, e também nesta vez tinha um propósito, o propósito de confirmar esses homens no mesmo espírito que haviam gozado os discípulos no dia de Pentecostes, a fim de que houvesse uma unificação da igreja. E aí você pode dizer, não, então esse texto está querendo dizer que essas línguas faladas por esses discípulos aqui eram línguas estranhas, como se fala hoje nas igrejas pentecostais. Eu posso garantir que não. Por quê? Porque se a língua falada pelos gentios fosse diferente da que foi falada em Pentecostes, os próprios judeus teriam motivo suficiente para dizer, não, nós não aceitamos. Essa língua que vocês estão executando aí é uma língua fingida, é forjada, não tem nada a ver com a língua que foi falada no dia de Pentecostes. Então, naturalmente, o próprio Pedro diz que eles foram usados pelo mesmo dom que havia sido manifesto lá em Atos 2. Então, se trata do mesmo dom, o dom de falar em outro idioma. Portanto, queridos,
Essas são as 3 vezes em que a Bíblia menciona a manifestação do dom de línguas. E em nenhuma delas existe ali a informação de que falar em línguas é proferir palavras sem nexo, sem nenhuma compreensão para quem ouve. O dom de línguas, como nós falamos, o verdadeiro, ele é a capacidade de pregar para outras pessoas no idioma materno daquela pessoa, sem que eu tenha estudado aquele idioma, sem que eu tenha aprendido. Então Deus nos dota dessa habilidade a fim de salvarmos pessoas através da mensagem. Então, queridos, esse é o verdadeiro dom de línguas. Nós iremos num vídeo posterior falar sobre o falso dom de línguas, mas por enquanto gostaria de te dizer, não tenha preconceito quanto ao estudo da palavra. Estude a fundo e esteja pronto e seja capaz de lançar fora toda e qualquer concepção sua que seja contrária à Bíblia. Esmere-se no estudo da palavra, se aprofunde, a fim de que o Senhor te use, nos use, para que possamos trilhar esse caminho rumo às mansões celestiais e levar muitos em direção a Ele. Que Deus te abençoe